promessas de Deus. A palavra de Deus nos deixa muitas promessas para a nossa vida e nós temos que aprender de alguma maneira quais são essas promessas e também a tomar posse de cada promessa que o Senhor já deu para cada um de nós, amém? Quantos dizem eu tenho uma promessa de Deus? Quantos dizem eu tenho várias promessas de Deus sobre a minha vida, amém? Então vire-se para o seu irmão assim com a sua mão direita levantada e diga-lhe em nome de Jesus, eu creio que as promessas de Deus se cumprem na tua vida, amém? Quantos creem nisso? Então nesta noite nós vamos falar exatamente das promessas de Deus e vamos ver todas essas promessas com base em Jeremias, no livro de Jeremias. E eu queria convidar os irmãos a abrir Jeremias capítulo 31 e versículo 3. E vamos explorar alguns versículos da Bíblia hoje, mas vamos começar exatamente por Jeremias 31, 3. E à medida que os irmãos encontram, dizem amém, glória a Deus, encontrei. Alguém já encontrou? Amém. Jeremias 31, 3 então diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Diga assim comigo, ponha a mão no seu coração se puder e diga, com amor eterno, Deus me amou. E por isso, com benignidade ou com amor leal, Ele me atraiu. Uau! Quantos já podem nesta noite dizer, uau, Ele amou-me com amor eterno. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus nos amou primeiro. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos amam a Deus? Há aqui alguém que diz, eu amo a Deus? Eu amo a Deus? Quer dizer que a palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. Se você pensava, eu estou a fazer uma grande coisa porque eu amo a Deus, quer dizer-lhe que Deus escolheu amá-lo primeiro do que você pensasse sequer em amar a Deus. Já Deus o amava. Amém? Então nós vamos ver as promessas de Deus, conforme eu estava a dizer, vamos vê-las segundo o livro de Jeremias. E se nós estudarmos um pouco o profeta Jeremias, nós vamos ver que ele foi um homem de Deus muito perseguido. Em alguns momentos ele foi preso, ele foi amarrado e lançado no fundo de um poço. O seu livro, o livro que ele estava a escrever, foi queimado, teve que ser reescrito e ele viu Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor. Ao lermos o livro de Jeremias, vamos ver como Jeremias foi um homem de Deus, chamado por Deus desde o ventre da sua mãe e que passou por muitas e grandes e difíceis tribulações. As suas palavras no livro de Jeremias demonstram que ele era um homem aguerrido, ele era um homem corajoso. E diversas vezes nós vemos como ele se irou contra o povo de Israel. Muitas vezes nas suas declarações no livro de Jeremias, nós vemos como ele ficou zangado com o povo de Israel, porque o povo de Israel estava a desobedecer a Deus. E ele virava-se para o povo com ira muitas vezes. Ele também é conhecido como o profeta chorão. Alguém já ouviu falar sobre isso, que ele é conhecido como o profeta chorão. Porquê? Porque ele sofreu muito e ele lamentava a sua condição. Por isso, além do livro de Jeremias, nós temos as Lamentações de Jeremias. Vemos que ele era um profeta e ao lermos o livro de Jeremias, vamos então ver que Jeremias era um profeta de Deus. Era um homem de Deus. Eu pergunto nesta noite, eu tenho homens e mulheres de Deus aqui? Quantos homens e mulheres de Deus estão aqui nesta noite? Tal como Jeremias, qualquer um de nós talvez também já tenha passado por situações difíceis. Você consegue assim, em meio segundo, lembrar-se de uma situação difícil pela qual já passou? Só meio segundo, só uma. Alguém já passou por situações difíceis? Jeremias foi um homem de Deus que passou por situações difíceis. Mas ao lermos o livro de Jeremias também vemos algo muito importante. Que ele, à medida que nós lemos o livro, vemos como ele declarava as promessas do Senhor para a sua vida. Então eu quero dizer-lhe, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da circunstância, você e eu precisamos de tomar uma decisão. Crer e declarar as promessas de Deus para a nossa vida.
Quantos podem dizer nesta noite, eu tenho promessas de Deus para a minha vida? Quantos aqui, muitas vezes, e se calhar não vou pedir para responder, mas talvez para pensarem, quantas vezes nós, por algum motivo, nos esquecemos das promessas de Deus? Você já teve essa experiência de ouvir as promessas de Deus, de crer nelas, de declará-las, mas por causa de algumas circunstâncias da nossa vida, às vezes vem aquela dúvida, às vezes vem aquele medo, às vezes vem aquela falta de crença de que realmente Deus vai cumprir as suas promessas. Mas eu já estou aqui para lhe dizer que Deus sempre cumpre as suas promessas. Sabe, a palavra Jeremias, o nome Jeremias significa elevado ou levantado por Deus. E ele, embora tenha sido muitas vezes humilhado, ele sabia, ele tinha identidade, ele sabia que ele era levantado pelo seu Deus. Ele cria que era levantado pelo Senhor. Então ele muitas vezes, no meio daquelas situações difíceis pelas quais ele passou, ele também proclamou palavras de esperança e conforto que servem até os dias de hoje. Nós vamos ver no livro de Jeremias várias promessas de Deus. Hoje vamos ver 7 promessas de Deus, que nós vamos encontrá-las no livro de Jeremias. Amém? Eu queria convidá-lo, se você puder, ou se você tiver aí alguma coisa para escrever, anote estas 7 promessas. Porquê? Porque essas promessas não são só para Jeremias. Posso ouvir um amém? Estas promessas são para mim e para si, são para a nossa vida. Quantas nesta noite recebem as promessas de Deus para a sua vida? Então vamos ver algumas. E a primeira promessa que nós vemos no livro de Jeremias está descrito em Jeremias capítulo 1 e versículo 8. Jeremias 1, 8. E a primeira promessa é, diga comigo, livramento. Diga de novo, livramento. Jeremias 1, 8 diz assim: não tenha medo deles. Eu vou ler na versão da minha Bíblia, depois vamos ver o que é que tem outra versão, mas a minha versão diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Diga a alguém que está ao seu lado, não tenhas medo, porque Deus está contigo para te livrar. Ao lermos esta versão da Bíblia, diz: não temas diante deles. Quem são eles? Os inimigos. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então diga comigo: o Senhor está comigo para me livrar. Deus prometeu livrar o seu servo dos seus inimigos. Ele, escute isto, ele não prometeu que não teria inimigos. Certo? Deus não diz, não temas porque tu não tens inimigos. Não diz, não temas porque eu vou tirar os inimigos da tua frente e tu não os vais ter. Ele diz, não temas porque eu sou contigo para te livrar. Então, Deus está a declarar que Ele está conosco para nos livrar. Do mesmo modo, Deus garante-nos essa promessa de livramento. Sabe, nós sabemos que nós temos um inimigo, sim ou não? Temos um adversário. A Bíblia diz que nós temos um adversário que é o adversário das nossas almas. Esse adversário tem nome. Tem ou não? Diga lá o seu nome. Diabo. Talvez assim, de repente, ao falar de inimigos, você pudesse até nomear alguém que você conhece. Uma pessoa, um colega de trabalho, um vizinho, alguém que você aparentemente diz, este é o meu inimigo. Mas a Bíblia é clara a dizer que nós temos um inimigo. Então a Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, sim ou não? A nossa luta não é... Eu vou fazer uma pergunta, quantos de nós temos problemas com pessoas? Sim? Você já teve algum problema com pessoas? Nós temos problemas com pessoas, sim. Só que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas. A minha luta, a sua luta, não é contra aquela pessoa que aparentemente lhe faz mal, ou aquela pessoa que lhe falou mal, ou aquela pessoa que lhe mentiu, ou aquela pessoa até que estraga a sua imagem. Essa pessoa não é o seu inimigo.
Quem é o seu inimigo? Diz a Bíblia que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. A quem se está a referir a Bíblia? Ao diabo. Ponto. Certo? Quem é o nosso inimigo? O inimigo é Satanás. Claro que ele vai usar pessoas, sim ou não? Então, muitas vezes essas pessoas, elas são agentes do inimigo para chegar até nós. No entanto, se nós formos inteligentes, diga aí ao seu irmão, nós temos que ser inteligentes. Diga-lhe lá, inteligentes. Sabe porquê? Porque às vezes nós queremos lutar pela nossa força. Não sei se isso acontece consigo, irmão, mas às vezes, diante de uma situação, diante de pessoas que se levantam, nós queremos responder, agir para com as pessoas, agir para com quem nos faz mal, mas a Bíblia diz que nós não temos uma luta contra pessoas, temos uma luta contra o inimigo que usa essas pessoas. Então, se você e eu temos esse discernimento, se temos essa inteligência que temos, amém? Diga ao seu irmão, nós somos inteligentes. Então, se nós somos inteligentes, nós não vamos lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra Satanás. E é contra ele que nós iremos para declarar-lhe que o lugar dele é debaixo da planta dos nossos pés. E ainda temos a promessa de Deus, que está em Jeremias 1:8. O próprio Deus está a dizer, não temas os inimigos. Diga assim comigo, não temas. Eu não tenho que temer. Porquê? Porque Deus está conosco para nos livrar. Então diga assim comigo, a primeira promessa de Deus para a minha vida é livramento. Quantas vezes nós necessitamos de livramento? Quantas vezes nós necessitamos que Deus intervenha? Talvez às vezes nós vejamos, não há hipótese para mim, não há maneira de eu me defender, não há maneira de eu vencer esta situação. Mas se o Senhor está conosco, Ele nos vai livrar dos nossos inimigos. Amém? O que é que nós temos que fazer, segundo a palavra de Deus? O que é que nós temos que fazer para que Deus seja conosco? O que é que nós temos que fazer para que Deus seja conosco? Diga comigo, perdoar. E já não disseram assim com muita força. Vamos lá, perdoar. Perdoar. Porque a Bíblia diz que só quando nós perdoamos a quem nos faz mal é que Deus nos pode perdoar a nós. Isto já é mais difícil, é ou não é? Nós pensamos, bem, os inimigos, aquelas pessoas levantaram-se contra mim, o Senhor vai livrar-me. Ainda pensamos, o Senhor vai livrar-me, quer dizer que vai destruir os meus inimigos. Vocês não pensam isso, claro. Mas nós esquecemos que para o Senhor ser connosco, nós precisamos libertar o nosso perdão. O que é que nós fazemos com as pessoas que nos fazem mal? Nós libertamos o nosso perdão. E você hoje pode dizer, bem, mas perdoar é difícil. Perdoar é uma decisão. Diga comigo, decisão. Perdoar não é restaurar um relacionamento. Isso é outra coisa. Perdoar não é ser tudo igual ao que era antigamente. Isso é outra coisa. Perdoar é libertar. Perdoar é deixar ir a pessoa. Perdoar é dizer, Deus, eu te entrego a ti porque eu não vou mais ser eu a pensar como me vou vingar, como vou fazer. Não vou deixar que aquilo fique acumulado no meu coração. Perdoar é uma decisão que eu tomo de simplesmente deixar ir. E quando eu faço isso, eu coloco-me na posição certa para que o Senhor esteja comigo. Posso ouvir um amém bem forte dos filhos e filhas de Deus aqui nesta noite? Porque um filho de Deus sabe que precisa perdoar. Então eu quero dizer-lhe, creia na promessa do livramento para si. Deus também já preparou livramento para a sua vida. Amém? Segunda promessa que Deus declara sobre Jeremias e que nos alcança a nós também. Diga comigo, proteção. Proteção. Quantos necessitam de proteção? Todos, irmãos, todos. Jeremias 1:19. Vamos ler o que diz. Jeremias 1:19. Diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
Na minha versão diz: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Então diga comigo: proteção. O Senhor prometeu que protegeria Jeremias por onde quer que ele fosse. Ele não precisava de temer nada. E sabe, irmão, Deus protege-nos o tempo todo. Até quando nós não vemos. Até quando nós pensamos que Ele não está, Ele nos protege. No Salmo 91, nós lemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. Quando nós olhamos para isto, quando diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é que pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Quem pode viver no esconderijo do Altíssimo? Quem? Os filhos de Deus. Aqueles que confiam nele. Diz que à sombra do Omnipotente, ou seja, à sombra do Todo-Poderoso, nós podemos descansar. Os filhos e as filhas de Deus encontram descanso no Senhor. Os filhos e as filhas de Deus encontram proteção no Senhor. Se nós continuarmos a ler o Salmo 91, que é um salmo de proteção também, fala que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Para não tropeçarmos em nenhuma pedra, para não tropeçarmos em nenhum mal. Quem nos guarda? Quem nos guarda a todo o tempo? Deus. Não sei se já lhe aconteceu, mas muitas vezes, eu creio que já aconteceu a todos, só que muitas vezes nós não damos conta que tantas vezes nós estamos a ser protegidos por Deus. Tantas vezes nós não fazemos ideia, mas nós teríamos que estar num lugar a uma determinada hora e por algum motivo não estamos. Nós tínhamos que fazer alguma coisa, mas não fazemos. E quando vamos a ver, algo terrível aconteceu. E pensamos: meu Deus, poderia ser eu que estivesse ali. Poderia ser eu, era a minha hora de estar naquele lugar. Já aconteceu a alguém? Diga assim comigo: é a proteção de Deus. E muitas coisas que nós não fazemos ideia, Deus nos está a proteger. Muitas vezes Deus nos dá avisos, Deus nos dá sinais. Deus nos mostra caminhos que nós não estávamos a contar. Vou contar-vos um testemunho. Há um tempo atrás, há um ano mais ou menos, eu não sei se já contei isto aqui, mas eu acordei e eu acordei com uma música dentro de mim. E eu estava a cantar essa música e eu nem me apercebia do que estava a dizer. Mas de repente eu estava a cantar essa música e nós aqui na igreja ainda não a cantávamos. Que é aquela música: temer porquê, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. E eu estava a cantar aquilo e eu de repente pensei: por que eu estou a cantar isto? Mas nós ainda nem cantamos bem esta música, eu nem sei a letra toda, mas eu estava a cantar a letra toda e ainda não tinha parado para ouvir mesmo aquela música. Mas aquela música estava dentro de mim e eu acordei com ela. E nessa manhã veio assim à minha mente, ao meu coração: hoje vai acontecer alguma coisa, mas eu não tenho que temer, porque o Senhor está comigo. Eu sentia que há alguma coisa diferente hoje a acontecer. E eu só dizia: mas eu vou confiar no Senhor, porque Ele diz: temer porquê? Temer porquê? E aquilo estava dentro de mim: se eu estou... temer porquê? Então eu pensei, aquilo veio ao meu coração e eu disse: vai acontecer alguma coisa, mas eu vou confiar no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E verdadeiramente o dia passou, foi um sábado, o dia passou, eu lembro que nós tivemos reunião de jovens e tudo correu bem, mas ao sairmos daqui, a pastora estava com a Eunice e ela telefonou-me e disse: olha, a Eunice não está bem. E eu pensei, eu sabia que alguma coisa não ia estar bem, mas eu vou confiar no Senhor. E assim, para resumir a história, ela precisou de ir para o hospital, ela não estava a respirar bem. Eu nunca tinha vivido aquilo com ela, nem com a Esther. Não sabia lidar muito bem com a situação, mas eu tinha sempre dentro de mim: não faz mal, está tudo bem. Porque Deus está comigo, porque o Senhor está comigo. Ele avisou-me lá atrás e está tudo bem, porque o Senhor está comigo. E era numa altura também difícil, porque era naquela altura que nós não podíamos ir para o hospital, por causa já nem sei de quê, e não podíamos entrar, então estava sempre toda a gente: ai, mas não se pode ir para o hospital porque tem que se fazer não sei o quê. Já não me lembro, já não consigo pôr tudo, mas vocês lembram-se, não lembram-se? Covid e coisas do género, pronto.
Mas tudo correu bem. Eu cheguei ao hospital e não tinha ninguém. Sabem, aquela sensação de entrar com uma criança naquela parte da triagem e não se via ninguém. Supostamente os hospitais estavam todos cheios de pessoas, mas eu entrei ali e está cá ninguém. O que é que se passa? Ainda eu estava a andar, já estavam a chamar o nome de Eunice. Eu, lá, estava aqui toda a gente à minha espera, ou quê? Mas eu vi a mão e o cuidado de Deus e tudo ficou bem, graças a Deus, e tudo se resolveu bem, graças a Deus. Mas eu sabia, sabe aquela sensação de que Deus estava a proteger-me e Deus estava a proteger a Eunice? Durante todo o dia a protegeu e durante todo o dia eu sabia que algo aconteceria, mas Ele estava comigo. Então, por que eu quero dizer isto, irmão? Porque Deus nos protege a todo o tempo e Ele fala connosco. Então você e eu precisamos às vezes estar atentos à voz de Deus. A voz de Deus pode vir por uma música, a voz de Deus pode vir por uma alerta, a voz de Deus pode vir por uma palavra, mas Deus está connosco. Você pode dizer um amém bem forte? Quantos, talvez não a mesma história que eu, mas quantos já viram a mão de Deus protegendo a sua vida? Amém? Então, isto para dizer, irmão, a Bíblia diz, eu te protegerei. Sabe que todas as promessas que nós estamos a ler em Jeremias foram ditas pelo próprio Deus? São promessas de Deus para a nossa vida. O primeiro é livramento. Deus nos vai livrar de todo o mal e Deus também nos protege. Até quando nós não vemos, até quando nós não percebemos, o Senhor está a proteger a nossa família, a nossa casa, a nossa vida a todo o tempo. Posso ouvir um amém? A terceira promessa que Deus nos dá através do livro de Jeremias é força. Diga comigo bem alto, força. E vamos ver o que diz Jeremias 16, 21. Jeremias capítulo 16 e versículo 21. E diz assim, portanto eu lhes ensinarei. Ou vamos ler aquela versão. Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder e saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias era um jovem e ele achava-se fraco diante de grandes inimigos poderosos. Nós fôssemos lá ler Jeremias capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, a primeira coisa que Jeremias diz, eu não estou, por outras palavras, eu não estou preparado, eu sou demasiado jovem, eu não sei falar. E Deus diz, não digas que és jovem. Diga a alguém que está ao seu lado, se for um jovem, diga, não digas que és jovem. Se for assim um pouco mais velho, diga, olha, não digas que já não é para ti. Não digas que já não é o teu tempo. Não digas isso. Pode ser, diga aí ao seu irmão, não digas isso. Porque quando o Senhor te chama, Ele sabe o que faz. Então Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, ele sentia-se fraco. Nós vemos também outras histórias como Gedeão. Quando Deus o chamou, Gedeão disse, eu não consigo fazer isso, eu não posso livrar Israel da mão dos medianitas. Eu sou o mais fraco, eu sou o mais pequenino. A tribo a que eu pertenço é a mais pequenina de todas. Essas pessoas, Jeremias, Gedeão, eles se viam fracos. Diga a alguém que está ao sol, alguma vez já te viste fraco? Sabe, irmão, eu digo para você falar com o seu irmão porque é sexta-feira à noite, irmãos, não é? Temos que ajudar aqui o povo a ficar acordado. Diga lá, alguma vez te sentiste fraco? Fraco? Alguma vez te sentiste fraco? A Bíblia diz, nós vemos aqui, que Deus diz, desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. E então saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias também se sentia fraco, mas Deus prometeu dar-lhe a sua própria força. Sabemos também que somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Aí há uns 15 dias, creio eu, falei sobre a dependência de Deus. E falei como quando nós nos sentimos fracos, aí nós somos fortes. Porquê? Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quando nós dizemos a Deus, quando nós, sabe, uma coisa que eu amo em Deus,
amo tudo em Deus, né? Mas uma coisa que eu gosto de ver em Deus na Bíblia é como Ele entende a nossa humanidade. Você já reparou nisso? Quantos sabem que Deus é santo? Deus é divino, é todo-poderoso, é maravilhoso, é magnífico, é tremendo, é santo, 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 é poderoso, é tudo de bom, certo? E Ele decidiu no seu infinito amor enviar Jesus a esta terra por causa de nós. Já viu o quão grande é o amor de Deus por nós? Deus não veio por uma causa que não fosse o ser humano. Deus veio por mim e por si. Deus não veio para destruir a terra, Deus não veio para, sei lá, um filme quase ficção científica. Deus veio por amor. Deus entrega Jesus por amor a si e a mim. Você consegue olhar para si próprio nesta noite e dizer, meu Deus do céu, Deus enviou Jesus por causa da minha pessoa. Você consegue ser humilde nesta noite para pensar, esse cara não merecia isso? Posso ouvir um amém da sua parte? Quantos reconhecem que nós não merecíamos? A Bíblia diz que nós não merecíamos o seu amor, nós merecíamos a morte, certo? Mas Deus, no seu infinito amor, Ele envia Jesus para dar a vida dele por nós seres humanos. Então, quando nós reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que Deus, nós não sabemos nada, Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu reconheço a minha dependência de Ti, aí diz que o seu poder aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Claro que Deus, entenda-me, não é fingirmos que somos muito, oh meu Deus, fingirmos que somos muito humildes, eu não valho nada, eu sou uma desgraça. Não é isso que Deus quer que você diga de si próprio. Amém? Isso não é o que Deus vê sobre si. O que eu falo é de uma humilhação de coração em que você diz, Deus, eu necessito de Ti. Eu sem Ti não posso fazer nada. Eu sem Ti, o meu caráter, as minhas coisas vêm ao de cima. Meu Deus, eu preciso de Ti. A Bíblia diz que o Espírito cogita com a carne, eles estão um com o outro. Quanto mais nós alimentamos a carne, mais a carne se mostra. Mas se nós alimentamos o Espírito, mais o Espírito vence. E como é que alimentamos o Espírito sem o Espírito Santo de Deus? Impossível. Então quando você diz, Deus, eu preciso tanto de Ti, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso que Tu me ajudes, eu preciso de Ti, aí o Seu poder aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Então Deus está a mostrar-lhes, eu vou ensinar-vos, diz assim, sobre o meu poder e sobre a minha força. Eu vou mostrar-vos a minha força através da vossa fraqueza. Eu vou mostrar-vos quem é o Deus a quem vocês servem à medida que vocês se rendem. Eu vou mostrar-vos quem eu sou à medida que vocês se entregam. Eu vou mostrar-vos quem eu sou, o que eu tenho à medida que vocês rendem as vossas vidas. Quantos podem levantar as suas mãos e dizer, Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Nós sabemos que também somos fracos, mas o nosso Deus é forte. E nós não vamos lutar com as nossas próprias forças, mas com as forças de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não somos mais que vencedores em nós mesmos, irmãos. Somos mais que vencedores em Cristo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos dá a força? Deus. Diga ao seu irmão, quem te dá a força sobrenatural para vencer todas as coisas nesta terra é o teu Deus. Quantos dizem, eu tenho a certeza da vitória porque eu estou do lado do mais forte? Amém? Então o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:10 diz, quando estou fraco, eu sou forte. Então eu quero dizer, irmão, quando lhe faltar a força, lembre-se quem o fortalece. Quando lhe faltar as forças, lembre-se que você tem um Deus todo-poderoso que prometeu ensinar-lhe sobre o seu poder e a sua força. Quando você já tem as suas forças esgotadas, diga, Senhor, ensina-me
esta é uma promessa para a minha vida. Ensina-me sobre o teu poder e sobre a tua força. Amém? A quarta promessa de Deus para as nossas vidas. Diga comigo, futuro. Uau, Deus prometeu-nos um futuro. Sabe aquela expressão, não sei se você já usou, eu não vejo futuro para isto. Já usou? Eu não vejo futuro, eu não vejo. Mas a Bíblia diz que Deus vê futuro para a nossa vida. Vamos ver Jeremias capítulo 29 e versículo 11. Jeremias 29, 11. Tem aqui um versículo que muitos de nós conhecemos bem, dizemos com muita paixão. Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quem diz? Diga lá, quem diz? Para quem são essas promessas? Quem disse? Então, todas as promessas que você vê na palavra de Deus não são para o seu vizinho, também são para ele, mas são para si. Porque às vezes nós pensamos, as promessas de Deus devem ser para outra pessoa qualquer. As promessas é para um filho preferido de Deus. As promessas, não, a Bíblia está a falar de promessas que Deus disse é para ti. São promessas que Ele pronunciou. Então diz, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Diga comigo, esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Uau! O Senhor está a dizer, olha, busca-me que vais encontrar-me. Já viram que convite maravilhoso Deus está a fazer a cada um de nós hoje? Ele não está a dizer assim, busca-me e logo se vê se eu apareço ou não. Às vezes nós, com a nossa mentalidade, nós pensamos, bem, eu vou buscar e vamos ver se Deus responde. Eu vou buscar e vamos ver se Deus aparece. Mas Ele está a dizer, olha, se tu me buscares de todo o coração, eu vou deixar que tu me encontres. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, quem conhece os planos que tem para nós? Deus. Eu gosto desta expressão, sou eu que conheço. Há outras versões que dizem, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês. Esta diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos e de certeza que todos me vão responder ou todos vão pôr a mão no ar. Quantos têm planos para a sua vida? Alguém tem planos? Se você já não tem, é mau sinal. É sinal que você não tem esperança. Mas Deus diz que Ele tem planos de paz, tem planos para nos dar o quê? Uma esperança e um futuro. Se você nesta noite está aqui e diz, bem, às vezes eu não vejo futuro para a minha vida, eu não vejo futuro para esta área, eu não vejo futuro para mim, eu não vejo futuro para a minha família, eu não vejo futuro para os meus filhos, eu não vejo futuro. Eu quero dizer, os planos de Deus são planos de esperança e futuro. Aquilo que você hoje não vê, não importa, porque se você confia nos planos que Deus tem para a sua vida, Ele diz, sou eu que conheço, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Quantos de nós hoje podemos dizer, Deus, cumpre os teus planos na minha vida? Porque Ele diz, eu é que conheço, eu é que sei os planos que tenho para vocês. São planos para fazê-los prosperar e não para vos causar dano. Outras versões dizem planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para vos dar uma esperança e para vos dar um futuro. Sabe, o Senhor garantiu a Jeremias e ao seu povo que lhes daria um futuro de paz. Neste momento em que nós estamos a ler esta passagem e em que Deus fala isto a Jeremias, Jeremias estava preso na Babilónia e ele não via esperança, nem para ele nem para o seu povo. Mas Deus garantiu-lhe a vitória e após 70 anos o povo de Israel foi liberto. Uau, diga assim comigo, os planos do Senhor sempre se cumprem.
O segredo para essa bênção, quantos querem essa bênção de que os planos de Deus se cumprem na sua vida? Diga comigo, o segredo para essa bênção é a oração. Porque veja, Deus está a dizer-vos, eu é que sei os planos, são planos para vos fazer prosperar, são planos que vos vão dar esperança e futuro. E o versículo 12 diz, então vocês clamarão a mim. Diga comigo, clamar a Deus. Então clamarão a mim, virão orar a mim. E o que é que a Bíblia diz? E eu vos... O que é que diz? Ouvirei. Escute, nesta noite nós estamos a ouvir promessas da boca de Deus para as nossas vidas. Ele está a dizer, olha, se vocês orarem, se vocês me invocarem, se vocês me buscarem, eu ouvirei. Quantos necessitam nesta noite que Deus ouça as suas orações? Há aqui alguém nesta noite que tem orado, que tem clamado, que tem pedido coisas a Deus e hoje você diz, o Senhor está a ouvir cada uma das minhas orações. Talvez você esteja a orar há muitos anos pelo seu marido, talvez você esteja a orar há muitos anos por uma bênção, por um milagre, talvez você ainda não tenha visto, mas eu quero dizer-lhe que segundo a palavra de Deus, o Senhor está a ouvir cada uma das suas orações, nenhuma das suas orações é esquecida, nenhuma das suas orações está perdida, porque Deus as tem diante dele. Isso me alegra a mim também, isso alegra o meu coração nesta noite, porque a Bíblia diz, vocês querem planos de paz? Vocês querem os planos de Deus? Vocês querem planos de esperança e de futuro? A chave é oração. Diz, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Escute, o segredo para essa bênção então é a oração. Nós não sabemos como será o nosso futuro, verdade? Nós estamos aqui, sabe, há 3 tempos no mundo, na nossa vida. Nós temos o passado, já não podemos ir lá, certo? Eu já não posso resgatar nada do que perdi no passado, eu já não posso mexer no que fiz no passado, já não posso, sim ou não? Passou, eu tenho o presente, eu tenho o que está a suceder agora e tudo aquilo que vai acontecer no futuro depende daquilo que eu fiz no presente, porque aquilo que eu fiz no passado determinou quem eu sou hoje no presente. E aquilo que eu estou a fazer no presente vai determinar também o meu futuro, certo? Destes 2 tempos, o presente eu ainda posso fazer alguma coisa, o passado eu não posso tocar nele e o futuro eu não o conheço. Isto é lindo e ao mesmo tempo aterrador, irmãos, é ou não é? Eu não posso fazer nada em relação ao futuro, eu não sei sequer o que virá. Mas Deus, Ele diz, eu tenho planos para vos dar esperança e para vos dar um futuro. Sabe quem conhece o seu futuro? Deus. Sabe quem conhece todas as coisas que irão suceder nos segundos seguintes da sua vida? Deus. Então nós não sabemos qual é o nosso futuro, mas nós podemos ter uma certeza, Deus está conosco. Nele e com Ele nós somos mais que vencedores. Nada escapa do seu controle. Deus não diz nada, Deus não está no seu trono e diz, ups, e agora? Não sei o que fazer com aquele meu filho. Você acha que em algum momento Deus é apanhado desprevenido? Epá, não estava nada a contar que Ele fizesse isto agora. Acham que Deus está aí no seu trono a pensar, oh meu filho, então foste fazer isso, eu sabia lá que tu ias fazer isto, escapou-me, como é que fizeste isso e eu não vi? Porque às vezes nós temos aquela ideia, Deus está ocupado com tantas coisas, Deus está ocupado com tantas vidas, vai-se lá preocupar comigo. Nunca lhe passou isso pela cabeça? A mim já me passou muito. Uma pessoa pensa, está a orar e diz, pronto, Deus está a acontecer tanta coisa no mundo, vai cuidar deles, pronto, deixa lá. Você já orou assim também? Mas sabe, Deus é omnipotente, omnisciente, omnipresente, Ele está consigo e nenhuma das suas orações é esquecida, nenhuma das suas orações passou despercebida a Deus. Ele diz, vocês oram e eu ouço. Nós sabemos pela palavra de Deus que só há uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Se nós temos uma vida de pecado, nós sabemos que Deus não nos pode ouvir, ou pelo menos não nos pode responder. Mas Deus está lá,
Deus ouve, Deus sabe. Só que o pecado impede-nos de acessar as coisas de Deus. O pecado impede-nos de ter acesso às bênçãos de Deus. Então nesta noite diga: Deus, que nada me separe do teu amor, que nada me separe de ti, que a minha vida esteja limpa diante de ti, que as minhas orações subam aos céus assim como uma flecha e que tu possas escutar cada uma das minhas orações. Deus está a dizer aqui a Jeremias: ora, busca-me de todo o teu coração. Diz o versículo 13: vocês me procurarão e me acharão. Diz: e buscar-me-eis e me achareis. Quando, irmãos? Quando viermos à igreja. Diz: olha, só quando fores à igreja é que eu te ouço. Só quando fizeres determinadas coisas é que eu te ouço. Ele diz: quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe, vir à igreja, à casa de paz, é tudo só fruto de quem já o busca de todo o coração. Amém? Aquele que busca de todo o coração não consegue estar desligado da casa de Deus. Eu não ouvi nada, irmãos. Aquele que busca de todo o coração a Deus, não se deixe enganar, irmão. Alguém diz: eu sou muito fervoroso com Deus, eu amo muito a Deus, eu tenho uma relação com Deus, tu cá, tu lá. Uau, então vem à igreja. Não, isso não. É que a igreja tem lá muitas pessoas, são todas muito pecadoras, são todas muito nhanhanhé, mimimi. Não, eu estou muito bem no alto do Senhor. Quando tu buscas ao Senhor de todo o teu coração, tu queres estar com o povo de Deus. Tu queres vir à igreja, tu queres louvá-lo, tu queres adorá-lo, tu queres amá-lo, tu queres estar com pessoas. Vais-te magoar, vão-te magoar. Sim, irmão, bem-vindo ao mundo. Mas diga a alguém que está ao lado: não te isoles. Diga assim comigo, diga aí ao seu irmão: o isolamento é perigoso. É. Quando te isolas, é o caminho para que o inimigo te convença dos planos que ele tem para ti. Mas quando tu te agregas ao corpo de Cristo, ainda que haja situações desconfortáveis, elas também servem para te moldar a ti. Aquele que é perfeito aqui nesta noite, coloque-se de pé. Glória a Deus. Toda a gente sabe que não somos. Diga ao seu irmão assim: estavas quase para te levantar. Estou a brincar, irmãos. Não estávamos, pois não? Porque nós sabemos que não somos perfeitos. No entanto, a Bíblia nos ensina que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós temos a garantia do nosso futuro nas mãos do grande Eu Sou. Quantos podem levantar assim as suas mãos ao céu e dizer: o meu futuro está nas mãos do Senhor. Os planos de Deus para a minha vida são planos de paz, são planos para me fazer prosperar e não para me causar dano. São planos para me dar esperança e para me dar um futuro. Uau! Quantos creem nesses planos de Deus para a sua vida? São planos de paz, são planos de prosperidade, são planos para lhe fazer bem e não mal. Então, irmão, comece hoje a orar de todo o coração. Diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quantos querem encontrar o Senhor? Ele vai deixar-se encontrar quando você o busca de todo o coração. A quinta promessa que Deus deu a Jeremias é o impossível. Diga lá comigo: o impossível. Vamos ver Jeremias 32, 27. Jeremias 32, 27. Diz assim, Jeremias 32, 27 diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Uau! Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Você consegue imaginar o seu Deus a ouvir a sua oração, que você diz: isto é impossível, Deus, e Ele vira-se para si e diz: meu filho, há alguma coisa demasiado maravilhosa que eu não posso fazer? Meu filho, será que há alguma coisa demais para mim? Alguma coisa que seja impossível para mim? Alguma coisa difícil demais para mim?
que é que você acha? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Há alguma coisa difícil que Deus diz, isso eu não sei fazer? Será que Deus vai dizer, oi, essa oração eu não sei responder? Será que Deus vai fazer isso consigo? Veja Jeremias 32:17. Quando as pessoas dizem, eu não sei o que fazer, a Bíblia não me diz nada. Diga assim, a Bíblia tem as respostas todas para a minha vida. Jeremias 32:17 diz, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Diga assim, nada é difícil demais para ti. Irmão, vou convidá-la a fazer uma coisa nesta hora. Ainda não terminei, os irmãos têm paciência mais um pouquinho. Estamos no 5º, só faltam 2. Feche os seus olhos aí no seu lugar. E pense, traga à presença de Deus aquilo que tem sido difícil demais para si. Aquilo que você diz, meu Deus, eu nem sei se tu podes ou não trazer isto à minha vida. Sabe, eu vou lhe dizer, não é um sonho infantil, no sentido, eu quero isto. Não. É algo que você tem clamado por uma necessidade na sua vida. Algo que você diz, eu preciso desta intervenção. Talvez seja em salvação, talvez seja em algo sobrenatural, algo que você olha e diz, eu não poderei fazê-lo. Talvez seja cura, talvez seja uma dificuldade, talvez financeira. Algo que você tem clamado. Olhe para essa coisa hoje. Olhe para essa oração que você tem feito. E eu quero dizer-lhe de novo, tudo o que nós estamos a ver hoje são promessas que saíram da boca de Deus para cada um de nós. Então agora, abra a sua boca e diga as palavras de Deus. Diga assim comigo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa é a palavra de Deus para si. Há alguma coisa difícil demais para mim, minha filha? Há alguma coisa difícil demais para mim, meu filho? Há alguma coisa que eu não possa fazer? E você pode dizer como Jeremias disse, Senhor, diga comigo, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Você pode crer nisso nesta noite? Você pode crer que nada é impossível para o seu Deus? Dê uma salva de palmas a Jesus se você crê nisso nesta noite. Se você crê nisso, nada é difícil demais para ti. Ainda que eu não veja com os meus olhos a cura, ainda que eu não veja com os meus olhos aquilo que eu tenho orado, clamado, eu sei que nada é difícil demais para ti. Tu podes fazer todas as coisas. Amém? Posso ouvir um amém? Em muitas situações, Jeremias viu Deus fazer o impossível diante dele. E nas nossas vidas também temos a confiança de que quando surgirem situações inesperadas, o Senhor vai intervir e fazer maravilhas para nos salvar. Olhe para mim e diga assim, Deus faz maravilhas para me salvar. Diga a alguém que está ao seu lado, Deus faz maravilhas na tua vida para trazer salvação, para trazer livramento, para trazer redenção, para trazer milagres sobre a tua vida. Amém? Diga assim comigo, Deus realiza o impossível na minha vida. Diga bem alto, Deus realiza o impossível na minha vida. Amém? Vamos ver agora a 6ª promessa, irmãos. Esta também é uma promessa maravilhosa. Jeremias 32:38. Jeremias 32:38. Diz assim a palavra de Deus. Vejam tão maravilhoso. Diga comigo, vamos dizer alto. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vamos ler o 38 até ao 41. E eles serão o meu povo e eles serão o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles, diga agora comigo, um concerto
eterno. Diga comigo, uma nova aliança, que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Versículo 41, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Sabe qual é a sexta promessa, irmãos? Diga comigo, nova aliança. Nova aliança. Veja isto. A lei dada por Deus ao povo de Israel tinha sido desrespeitada e por isso o povo estava longe de Deus. Temos que ver que Jeremias está num tempo em que o povo de Israel desobedeceu a Deus e por desobedecer a Deus está longe dos caminhos de Deus e foram exilados. Quando Jeremias está em todo este processo, nós vemos que Deus está a dar uma promessa a Jeremias. Ele está a falar e Jeremias está a profetizar uma nova aliança que virá através de quem, meus irmãos? Diga bem alto, através de Jesus Cristo. Diga bem alto, através de Jesus Cristo. Então, naquele tempo, a lei dada por Deus estava a ser desobedecida, desrespeitada, o povo estava longe de Deus. A nova aliança que Jesus traz através da cruz já foi profetizada por Jeremias. A antiga aliança da lei foi quebrada pelos homens, mas a nova aliança, através de Jesus Cristo, através do seu sangue, jamais poderá ser anulada. Talvez, irmão, nós precisamos de perceber isto. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos que aquele povo estava debaixo da lei. Deus tinha dado lei, Deus tinha dado um conjunto de preceitos que as pessoas precisavam de obedecer. Mas estava difícil obedecer, certo? Porquê? Por causa do pecado. O pecado interfere na nossa relação com Deus. Deus, já lá no início, quando o homem desobedeceu, Deus já tinha dado a promessa de que viria o Salvador, de que viria Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui esta promessa, diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei-lhes um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Agora veja o versículo 40, na minha tradução diz, farei com eles uma aliança permanente. Diz com eles um concerto eterno. Através de quem podemos ter uma aliança permanente com Deus? Através de Jesus Cristo. Irmão, se você está aqui nesta noite, você tem que escutar isto com atenção. É através de Jesus Cristo, através daquilo que Jesus fez por nós na cruz, que você e eu temos acesso a uma aliança eterna com o Pai. Já nada nos pode separar do seu amor. Nós, através de Jesus Cristo, Deus faz uma aliança conosco, em que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Quantos estão aqui que são povo de Deus? Quantos estão aqui que são filhos e filhas de Deus? E que através de Jesus Cristo têm uma nova aliança com o Senhor? A nova aliança, veja, já foi profetizada por Jeremias. A antiga aliança da lei foi quebrada. A antiga aliança, o antigo concerto que Deus tinha com o povo foi quebrado. Mas a nova aliança, através de Jesus Cristo, através do sangue derramado, não poderá ser anulado. Porquê? A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, aquilo que estava contra nós, os pecados que eram contra nós, tudo aquilo que estava contra nós foi cravado na cruz. Jesus, quando deu a sua vida por nós, Ele levou com Ele todos os nossos pecados. Quando Ele gritou do alto daquela cruz, está consumado, Ele estava a dizer que a nossa cura, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, estava totalmente selado para a honra e glória de Deus. Está cumprido, meu irmão, está feito, está consumado. Jesus inaugurou uma nova aliança com Deus. Você e eu hoje temos acesso à presença de Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, Deus está a dar-nos uma promessa, ainda no livro de Jeremias, Ele está a dizer, eu serei o vosso Deus e vocês vão ser o meu povo.
Eu não sei se isso o alegra, meu irmão, mas a mim alegra-me saber que Deus já profetizou que eu sou povo de Deus, que eu sou parte do povo de Deus e através de Jesus fizemos uma aliança permanente. Diz, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Deus jamais deixará de fazer bem a si. Diga ao seu irmão, Deus jamais vai deixar de fazer bem. Ele sempre tem o melhor para a tua vida. Ele não pode fazer nada de mal contra nós, porque a sua natureza é boa, é perfeita. Deus é bom. Diga bem alto, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Ainda quando você não entende o que está a suceder, ainda que à sua volta estejam a acontecer coisas más, Deus é sempre bom. Sua bondade, sua benignidade dura para sempre. Ele é sempre bom e essa bondade, esse amor foi demonstrado por Jesus naquela cruz, onde Ele nos ofereceu uma nova aliança com o Pai. Uau! Temos uma nova aliança através de Jesus Cristo. E a última promessa que Deus nos deixa através do livro de Jeremias está em Jeremias 33:3. Nós vamos ler também o 33:2. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Assim diz quem? O Senhor. Mais uma vez vemos a promessa de Deus declarada por Deus. Clama a mim e eu responderei. Diga assim, clama a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Outra tradução diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe qual é que é a última promessa? É a resposta às orações. A oração é a forma que nós temos para nos comunicar com Deus. E neste texto nós encontramos a garantia da resposta. Eu quero dizer, talvez você às vezes pense, Deus não me está a ouvir, eu não sei se Deus me ouve ou não, mas eu quero dizer-lhe, a Bíblia diz, clama a mim. Sabe, a Bíblia diz, clama, fala, clama a mim e eu responderei. Quero dizer nesta noite, irmão, nada do que você clama, Deus não escuta. Clama a mim e responderei. A oração tem garantia de resposta. Sabe, você pode enviar uma carta a muita gente. Você pode enviar uma carta, sei lá, a um juiz. Você pode enviar uma carta a uma pessoa muito famosa. E você não sabe se vai receber a resposta ou não. É verdade? Mas há algo que você tem que saber. É que tudo aquilo que você endereça a Deus, Deus trará a resposta. Amém? Diga assim a alguém que está ao seu lado para terminarmos. As tuas orações são ouvidas e respondidas. Creia nisso. Há 15 dias atrás, quando falei sobre confiarmos em Deus e dependência de Deus, também disse algo que foi, quando nós ouvimos um não, um sim ou um espera de Deus, isso também é resposta. Nós sempre pensamos que a resposta de Deus vai coincidir com o que nós queremos. Vai coincidir com o que nós estamos à espera. Por isso muitos de nós até às vezes evitamos falar com Deus ou com alguém, porque nós, no fundo, temos receio de não ouvir aquilo que nós queremos ouvir, então nem perguntamos. Estão comigo? Mas Deus, Ele nos ensina através da Sua palavra que se nós formos a Ele, que se nós clamarmos, Ele nos vai responder. E as respostas de Deus podem ser sim, podem ser não, podem ser espera, podem ser um silêncio, mas elas sempre são uma resposta. Amém? Queria convidá-la a deixar agora tudo, que você possa baixar a sua cabeça diante de Deus. Deixe Deus estar a trabalhar, Deus está a trabalhar com algumas pessoas aqui nesta noite. Deixe Deus também trabalhar no seu coração. Baixe a sua cabeça diante de Deus. E eu queria convidá-lo a que você nesta noite creia nas promessas de Deus. Decida crer nas promessas de Deus. Vou relembrar as promessas que nós falámos aqui. Livramento. Talvez você necessite nesta noite de livramento. Necessite que Deus o livre de alguma situação complicada. Eu quero dizer-lhe, o primeiro passo para o livramento é o perdão.
Você precisa libertar o seu perdão na sua vida, libertar o perdão para essa pessoa, e você precisa pedir a Deus: livra-me dos meus inimigos, livra-me daquilo que o inimigo prepara para a minha vida, livra-me das armadilhas do diabo para a minha vida. Talvez você também hoje entenda que nós necessitamos de proteção. Então essa é uma promessa de Deus. Eu quero dizer, às vezes o medo, o temor vem ao nosso coração. Por algum motivo sentimos que estamos sozinhos, que Deus não está conosco. Eu quero dizer-lhe, uma das promessas de Deus foi proteger-nos. Ele jamais nos deixará. Quero dizer-lhe, há aqui pessoas esta noite que talvez você esteja a temer não por si, mas por um familiar, por um filho, por um irmão. E você às vezes tem medo. Eu quero dizer-lhe, há poder na sua oração. Se você crê em Deus, creia que Deus está a proteger os seus filhos, está a proteger a sua casa, está a proteger aquilo que você está a temer. Eu quero dizer-lhe, renuncie hoje ao medo, renuncie ao temor e diga: eu não vou temer, eu vou confiar no teu amor, eu vou confiar que tu estás comigo. E não só comigo, mas também com cada pessoa da minha família. E você diz: mas eles não são crentes. Ore por eles, cubra-os com o sangue de Jesus. Continue a orar e a clamar, porque há de chegar o tempo certo, a hora certa. Porque a Bíblia nos mostra: clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Quer dizer, às vezes nós estamos a orar por uma resposta e parece que já sabemos que resposta queremos, mas Deus vai nos mostrar coisas que nós nem sequer conhecemos. Outra promessa de Deus para a sua vida é força. Quando você já não tem mais forças, quando você já está, sente-se fraco, sente-se a ponto de desistir, sente que já não há futuro, não há esperança, Deus está a dizer-lhe: na tua fraqueza eu te dou força. É uma das promessas de Deus, é a força. Portanto, irmão, não tema. Se hoje você tem os seus braços cansados, se você tem dores no seu corpo, não só emocionalmente, espiritualmente, mas até fisicamente, o seu corpo está cansado, o Senhor está aqui para redobrar as suas forças. E também, outra promessa que Deus dá é futuro. Irmão, não sei a condição da sua vida, mas talvez por alguma perda, por algum problema, por alguma dificuldade, você não vê futuro, você não vê como será para a frente. Mas a Bíblia diz, uma das promessas de Deus é que Deus tem um futuro e uma esperança para nós. Deus tem futuro para nós. Deus tem um futuro para si. Se você está aqui, se você ainda respira, se você ainda tem forças, se você ainda no limite das suas forças, o Senhor renova. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um futuro e uma esperança. Há aqui pessoas que às vezes dizem: já terminou o meu tempo, já não vou conseguir alcançar. Eu quero dizer uma frase que eu escutei, que eu li esta semana. E era uma frase que dizia assim: eu tenho que saber que estou pronta e no momento certo. Só preciso saber para quê. Eu preciso saber que estou pronta e no momento certo. Só preciso saber para quê. Ou seja, irmão, há tempo para tudo debaixo do sol. Não diga a Deus: já não há tempo, já não dá, não é para agora, já não vai acontecer. Porque Deus sabe como faz todas as coisas. Você está pronto e precisa de saber para quê. E isso você só vai encontrar em Deus. Respostas em Deus. E Deus diz-nos na sua palavra que se nós clamarmos a Ele, Ele nos vai responder. Amém? Então comece hoje mesmo a orar de todo o coração. Como diz a Bíblia: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Também quero lembrar-lhe que a outra promessa de Deus é que Ele faz o impossível. Há coisa maravilhosa demais para mim, diz o Senhor.
Há alguma coisa que eu não possa fazer? Se hoje há alguma impossibilidade na sua vida, eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Lembre-se também que outra promessa de Deus para a nossa vida é uma nova aliança através de Jesus. Não sei qual é a sua condição, não sei qual é o seu relacionamento com Deus, mas eu quero dizer que mediante o sangue que foi derramado na cruz, Jesus inaugurou uma nova aliança. Nós, através do sacrifício de Jesus, Deus, Ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você hoje pode dizer através de Jesus: eu sou povo de Deus e Ele é o meu Deus. E por último, precisa de saber isto: há uma promessa de Deus sobre a sua vida, que são as respostas às suas orações. Jeremias 33:3: clama a mim e eu responderei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. A oração é a forma que nós temos para nos comunicar com Deus e há uma garantia de resposta. Então nesta noite, irmão, quero que você leve no seu coração estas 7 promessas de Deus, sim. Mas também quero que você nesta noite possa fazer aquilo que nós terminamos, que é a oração. Eu não sei como você se encontra, mas eu queria pedir que você pudesse ficar de pé, ou se quiser ficar sentado, tenha liberdade na casa de Deus. Sobre tudo isto, irmão, é tempo de orar. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de crermos nas suas promessas. Se você crê nas promessas de Deus, levante as suas mãos nesta noite. Diga comigo: eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em cada uma das Tuas promessas. Diga comigo: eu creio que Tu me livras. Eu creio que Tu me proteges. Eu creio que me dás força. Eu creio que tens um futuro e uma esperança para a minha vida. Eu creio que Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Eu creio que através de Jesus Cristo eu tenho um novo acordo, uma nova aliança com Deus. Tenho uma nova aliança contigo. Através de Jesus eu sou chamado filho de Deus. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai e eu sou Teu filho. E eu também creio em nome de Jesus. Diga bem alto: eu creio em nome de Jesus, que quando eu oro, Tu trazes respostas às minhas orações.